O que acontece quando você junta uma temática famosa, bem desenvolvida em outros formatos, uma empresa que já havia se consagrado ao lado das maiores e um dos maiores males dos tempos modernos, o hype? Me chamo K, e este é o auge e queda do Cyberpunk 2077. Em 2012, a comunidade de jogadores ficou eletrizada com a notícia de que a CD Projekt Red havia começado a trabalhar em sua segunda grande franquia, já que até aquele momento a CD tinha apenas uma franquia, o que favoreceu a empolgação dos fãs, já que The Witcher é aclamado pela crítica até hoje, com uma trilogia de games que foi se moldando até chegar no que nós temos hoje. A série de games de The Witcher já ultrapassa 65 milhões de cópias vendidas, e o terceiro game da série é, até hoje, um dos melhores RPGs, ou se não, um dos melhores games já feitos. Parte desse mérito veio da forma como a CD trabalhou esse universo, já que o jogo se passa após a série de 8 livros de Andrzej Sapkowski, que se inspirou na mitologia eslava para criar a mitologia do game, como as moiras inspiradas na Baba Yaga, as runas que possuem nomes de deuses eslavos, e até mesmo as cidades carregam nomes eslávicos, como Novigrad, semelhante à famosa cidade de Kievan Rus, Novgorod. Todo esse cuidado com o universo de The Witcher fez com que o game se tornasse memorável. Quando foi anunciado que Cyberpunk 2077 iria usar como base o livro de RPG Cyberpunk 2020, as comparações foram inevitáveis, já que o universo Cyberpunk é tão rico quanto o de The Witcher. Mas precisamos primeiro entender o porquê não somente eu, mas vários fãs desse gênero ficamos tão empolgados. Cyberpunk é um subgênero da ficção científica que segue na contramão das ideias de iluminismo, otimismo e utopia presentes em obras como a franquia Star Trek, Star Wars e Duna. Esse gênero se propõe a representar uma total ruptura da ficção científica padrão. Sua principal característica é a crítica ao capitalismo sem controle, a dominação das grandes corporações sobre as pessoas e a dependência do ser humano em relação às máquinas, que os faz transcender seus limites, mas também os dessensibiliza. No Cyberpunk, a alta tecnologia e a miséria andam lado a lado, com computadores e inteligências artificiais tornando-se cada vez mais avançados enquanto a humanidade definha nas mãos de si mesma. O termo cyberpunk foi cunhado pela primeira vez pelo escritor Bruce Battke em 1980, quando o utilizou para batizar seu conto, que só foi publicado em 1983. Essa nomenclatura foi abraçada pelos fãs do gênero, aplicando-se aos trabalhos de escritores como William Gibson, Bruce Sterling, Michael Swanwick, entre outros. Apesar de ter se popularizado na década de 80, suas origens remontam aos anos 60, com obras como A Fundação, de Isaac Asimov, e Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick, sendo alguns dos primeiros exemplares do estilo que começava a tomar forma. Lembre-se de curtir e comentar o vídeo, assim você estará ajudando muito o canal a crescer. Não deixe de se inscrever para não perder os novos vídeos aqui do canal e nos ajudar a alcançar a meta de 1000 inscritos. As principais características dessas histórias costumam ser grandes metrópoles futuristas, repletas de cores e luzes neon na superfície. Sob essa aparência, a pobreza é castigadora, o crime organizado domina as ruas e diversas gangues possuem territórios estratégicos de operações, e a corrupção está em todos os lugares e apenas os mais fortes, inteligentes ou cínicos sobrevivem e prosperam. O cenário cyberpunk é marcado pela sujeira, onde as grandes corporações e a alta tecnologia permeiam todos os aspectos da existência humana, moldando suas identidades, controlando suas ações e manipulando seus pensamentos. Os governos globais sucumbiram ou servem meramente como fachada para os imensos conglomerados empresariais que detêm o verdadeiro domínio sobre o mundo. Nesse contexto sombrio, somos apresentados aos protagonistas dessas narrativas, geralmente indivíduos marginalizados, perseguidos e endurecidos por uma vida marcada pela privação e sofrimento. Frequentemente, esses protagonistas são hackers ou ciborgues, seres humanos com implantes cibernéticos em seus corpos, tão habilidosos quanto desfavorecidos, sem outra alternativa senão abraçar um estilo de vida de transgressão para sobreviverem. Utilizando suas habilidades, eles lutam da maneira que podem contra a hegemonia estabelecida, valendo-se das mesmas máquinas que os subjugam para contra-atacar seus
opressores humanos, seja invadindo e sabotando sistemas, até mesmo envolvendo-se em conflitos armados. As megacorporações retratadas na ficção cyberpunk funcionam como uma metáfora e crítica direta às grandes empresas da vida real, que estão tão profundamente enraizadas na sociedade que acabam por influenciar profundamente a vida da população. Outros alvos de crítica incluem a corrupção nos governos mundiais, a vigilância tecnológica e a alienação humana diante dessa tecnologia. O gênero expandiu-se graças a outras obras em diferentes mídias, como o livro Neuromancer, filmes como Blade Runner, animações como Akira, Ghost in the Shell e até mesmo na maior inspiração do game, o RPG de mesa Cyberpunk 2020. Após o trailer da E3 de 2012, uma mensagem subiu na tela, dizendo que o jogo só seria lançado quando estivesse pronto, algo que mostrava total compromisso com o game. Após o incrível anúncio do jogo, ele foi engavetado, e o motivo disso foi: The Witcher 3 ainda receberia conteúdos adicionais. Por mais que a CD estivesse no auge e ainda lucrando muito com The Witcher, ela ainda tinha que prestar contas aos seus investidores. Outro fator para o engavetamento foi o desenvolvimento da Red Engine. Simplesmente, a CD não conseguiria trabalhar em 3 projetos grandes ao mesmo tempo, já que o foco estava onde a renda seria imediata. Até aqui tudo bem, certo? Em 2018, vários rumores surgiram de que algo estava errado com o desenvolvimento do jogo e muitos questionamentos sobre como o jogo realmente seria. Diante desses questionamentos, a CD decidiu tentar manter a aparência de que estava tudo bem com o desenvolvimento do jogo e aumentar o hype. Então, no mesmo ano, ela lançou um novo trailer de Cyberpunk. O trailer nos deu uma boa visão de como seria o mundo do jogo. Foi a primeira vez que vimos o que viria a se tornar o personagem principal de Cyberpunk, Night City, uma cidade linda, totalmente imersa na temática cyberpunk, com grandes torres, áreas urbanas e NPCs visualmente únicos. No entanto, as primeiras críticas surgiram quando no mesmo trailer foi mostrado que o jogo seria em primeira pessoa. E não só isso, apenas um trailer não convenceu ninguém de que o jogo estava realmente no caminho certo. Observando isso, a CD criou uma demonstração fechada, selecionada para poucos membros da imprensa, o que mais uma vez sinalizava que algo estava errado com o jogo. No entanto, o que foi demonstrado realmente impressionou as poucas pessoas da imprensa que estavam lá e de certa forma funcionou, já que o hype aumentava cada vez mais. Isso fez com que o jogo arrecadasse com pré-vendas antes mesmo do lançamento. No entanto, descobriu-se algum tempo depois que, na verdade, nada daquilo fazia parte do jogo, pois aquilo foi uma versão feita apenas para aquele teste da imprensa, em um ambiente totalmente controlado. Desde o anúncio do jogo até o lançamento, o jogo atravessou 2 gerações inteiras de videogames. No período de desenvolvimento, a CD Projekt teve que escolher entre desenvolver para os consoles de base, onde a maioria dos jogadores estava, como o Xbox One e o PS4, ou fazer o caminho inverso, desenvolver o jogo para a nova geração, pensando nos hardwares mais fortes, e depois fazer o downgrade. Foi aqui que a CD Projekt deu seu primeiro tiro no pé, pois optou pela segunda opção. Dessa forma, o jogo teria como base os consoles mais potentes do mercado. No entanto, isso logo se provou ser uma má ideia, pois o jogo já se mostrava instável até mesmo nos hardwares mais potentes e nos consoles da antiga geração. O jogo estava injogável, e isso ficou nítido desde as primeiras fases de desenvolvimento. Mas a CD Projekt ocultou esses problemas, já que as demonstrações do jogo eram feitas apenas em formato de vídeo ou rodando no PC. Conforme o tempo passava e as pré-vendas eram vendidas, a maior parte dessas vendas vinha dos consoles da antiga geração, que em nenhum momento foram o foco de desenvolvimento da CD Projekt. No meio de todo esse caos, o jogo ganhou uma data de lançamento para abril de 2020. E é claro, o jogo foi adiado para setembro de 2020 e, mais uma vez, ganhou outra data, agora para dezembro do mesmo ano. Somente aqueles que fizeram sua pré-venda no PC receberiam o jogo antes, já que o estado real do jogo nos contava a ideia de explorar de forma rica a temática cyberpunk que estava presente, poucas reclamações de bugs e crashes, já que todos jogaram o game em consoles de última geração ou de forma antecipada no PC, onde os problemas eram menores. Isso fez com que várias pessoas que estavam em dúvida gastassem seus R$250 para adquirir o jogo, mas como a maior parte dos jogadores ainda estavam nos consoles da antiga geração, e isso se tornaria um grande problema, já que quando esses jogadores abririam o game, bugs infinitos, gráficos que não chegavam nem perto do que havia sido mostrado nos trailers, sem falar nos problemas que impossibilitavam a gameplay. O jogo estava em um estado tão deplorável que foi considerado um dos piores lançamentos de todos os tempos. O jogo chegou até a ser apelidado de Cyberbug. Além disso,
vários pedidos de reembolso chegaram às plataformas digitais, e o jogo chegou a ser retirado da PlayStation Store. Pouco tempo após o desastre do lançamento, o jogo era encontrado a preços ridículos, como 70, 50 ou até mesmo 40 reais. Pouco tempo depois, um pedido de desculpa vindo diretamente da CD Projekt, onde eles pediram mais 2 anos, até o jogo ficar pronto e realmente jogável, o que fez com que várias pessoas deixassem o jogo de lado completamente. No entanto, a CD ainda tinha algumas cartas na manga. A CD, juntamente com a Netflix e o estúdio Trigger, um estúdio que estava ganhando espaço graças a trabalhos como Star Wars Visions, Kill la Kill e Little Witch Academia, revelou durante a transmissão de Night City Wire que lançaria um anime chamado Cyberpunk Edge Runners, com lançamento planejado para 2022 na Netflix. Edge Runners conta uma história autônoma de um garoto de rua que tenta sobreviver numa cidade do futuro obcecada por tecnologia e modificações corporais. Tendo tudo a perder, ele escolhe permanecer vivo e tornar-se um Edge Runner. A princípio, esse anúncio não chamou muita atenção, mas quando o anime foi lançado, era inegável a qualidade não apenas técnica da animação, mas também a narrativa que envolvia todo aquele universo cyberpunk. Isso fez com que várias pessoas, 2 anos após o lançamento, retornassem ao jogo. Junto disso, uma nova atualização que adicionava conteúdos da própria série ao game. Isso fez com que vários jogadores dessem uma segunda chance para o jogo, já que ele se encontrava de fato mais polido. Pouco tempo após o lançamento da animação, a CD Projekt revelou que estava feliz, já que graças a Edge Runners, que apenas no mês de setembro, fez com que o jogo vendesse 20 milhões de unidades. Isso é muito mais do que o jogo vendeu em seu lançamento. É inegável que a parceria entre a CD Projekt Red e a Netflix alavancou de vez o projeto que criaram. A chegada de Cyberpunk Edge Runners na plataforma de streaming foi um sucesso absoluto e gerou um grande hype para que todos conhecessem aquele universo dentro dos videogames também. Como já havia se passado 2 anos desde o lançamento do jogo, o jogo realmente estava jogável, e vários jogadores que retornaram se agradaram com o novo estado do game, já que toda a atmosfera de Cyberpunk que já havia sido explorada em diversas outras mídias, como nos livros de RPG e no anime, foi finalmente exposta, graças à incrível habilidade da CD de contar histórias. É fácil se perder nos detalhes de Night City, já que a cidade agora consertada mostrava por completo seus detalhes e características únicas, mostrando que a CD sim errou com o lançamento do jogo, mas não errou em criar uma narrativa envolvente e imersiva. Cyberpunk provou ser um jogo divertido. Agora, em 2023, Cyberpunk já recebeu diversos updates e uma expansão nova, trazendo novamente figuras conhecidas e melhorias para o jogo. É inegável que Cyberpunk teve sua redenção ao longo dos anos. No entanto, resta saber se a CD Projekt e a indústria dos videogames aprenderam com essa experiência. A cultura do hype levou vários jogos a sofrerem do mesmo mal. Não por serem jogos ruins, mas sim porque as expectativas dos fãs muitas vezes não correspondiam à realidade, ou até porque simplesmente eles não estavam prontos. Este foi o auge e a queda de Cyberpunk. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se deixei passar alguma coisa ou se você gostou do conteúdo, considere deixar um comentário aqui embaixo. Se gostou do vídeo, considere ver esse outro sobre o auge e a queda da Rockstar ou este aqui onde discuto o fim dos filmes de super-heróis.